Nesse vídeo eu vou fazer um novo aporte em um fundo imobiliário, que eu já tenho em carteira, um fundo imobiliário de papel. Só vou aumentar a posição dele, vocês já vão observar aqui na tela, e vou compartilhar com vocês também, mostrando aí o quanto que eu recebi de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento de aluguel no mês de julho, e também o quanto que eu recebi de renda com opções. Para quem não sabe, eu faço lançamento coberto com opções e aí eu consigo rentabilizar ainda mais a minha carteira de investimentos. Fala galera, esse é o segundo vídeo do quadro Rumo à Liberdade aqui no canal. É uma série onde eu vou compartilhar com vocês sempre o que é que eu faço com a minha carteira pessoal de investimentos, quais são as estratégias para poder investir em cada ativo, seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior. Tudo isso sempre visando a liberdade financeira no longo prazo, gerar cada vez mais renda passiva para mim, para eu poder curtir a vida com muito mais tranquilidade, e é o que eu desejo também para vocês que estão do outro lado. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido, já se puder, se inscreve no canal e ativa as notificações. E no final do vídeo, se você curtiu o conteúdo, dá aquele like para o YouTube entregar para mais e mais pessoas, isso me ajuda bastante, beleza? Tenho R$5.000 disponível na conta da corretora, a corretora XP, que é a que eu utilizo para fazer os meus investimentos. E nesse mês eu vou fazer o aporte em um fundo imobiliário de papel que eu já tenho em carteira, o fundo da Capitânia, é o CPTS 11, tá? Está sendo negociado a R$ 85,30. Eu vou comprar aqui 55 cotas. Vou colocar 85,40 só para pegar mercado, minha assinatura eletrônica. Vamos enviar a ordem, vai dar R$ 4.697. Se for, pego nesse valor. Parcialmente executada, aguardar, pronto. Fechada aqui na íntegra. Executou a R$ 85,32, 55 cotas. E agora, pessoal, mostrar brevemente por que eu fiz esse aporte no mês de julho no CPTS 11. Não tem segredo, foi um simples rebalanceamento de carteira mesmo, tá? Como vocês podem ver, a minha carteira está distribuída dessa forma, eu tenho quase 41% em fundos imobiliários, ainda está bem acima da minha alocação ideal, mas não tem problema, a gente vai fazendo aí esse rebalanceamento ao longo dos anos, tá? E por que eu coloquei no CPTS 11? Simplesmente porque ele é o penúltimo da minha carteira em termos de patrimônio, ou seja, eu estou pouco exposto ainda a esse fundo imobiliário. E, como vocês podem ver, essa é a minha planilha de preço teto de fundos imobiliários, que inclusive eu falei no último vídeo do canal. Se você tiver interesse em adquirir essa planilha de forma gratuita, eu estou disponibilizando aqui no comentário, primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Coloca lá seu nome, seu e-mail, seu telefone, e você vai receber essa planilha, além da planilha dos melhores fundos imobiliários da Bolsa, na minha visão, tá? Você vai receber por WhatsApp e por e-mail também. Então vamos voltar aqui. O CPTS 11, como vocês podem ver, eu classifico ele dentro da minha carteira como middle risk. Por quê? Porque é um fundo de papel, simplesmente por isso. Mas ele, apesar de ser um fundo de papel, ele investe em CRIs high grade, ou seja, com alta nota de crédito. Ele é um dos mais seguros que tem na nossa bolsa, tá? Então, segundo a metodologia de precificação pelo indicador preço sobre o valor patrimonial, que é o que eu costumo utilizar para fundos imobiliários de papel, está sendo negociado com 6% de desconto em relação ao seu patrimônio, ou seja, tem um indicador P sobre VP de 0,94, então, a princípio, o preço justo, preço teto, na verdade, do CPTS 11 é R$ 89,44. Então, enquanto estiver abaixo disso, eu vou comprando. É por isso que eu estou comprando o CPTS 11, dando aí uma margem de segurança de 6% e tendo o potencial de upside de 6,38%. Beleza? Bom, eu vou aproveitar que fiz esse aporte no CPTS 11 e falar um pouquinho para vocês, a minha visão apenas, tá, sobre o CPTS 11, não é nenhuma recomendação de investimentos, beleza? Que fique bem claro isso aqui. Mas eu espero que agregue valor de alguma forma para você tomar melhores decisões, porque essa é a minha intenção, sempre tentar disseminar conhecimento por aqui no canal. Então vamos lá, galera, CPTS 11 abrindo aqui o site do Status Invest. Temos aqui algumas informações básicas iniciais do fundo, tá? Nos últimos 12 meses, percebam que teve uma desvalorização de quase 6%, está pagando dividend yield de 11,65%. Então, descendo aqui um pouquinho, temos algumas outras informações, valor patrimonial por cota, o indicador preço sobre o valor patrimonial, aqui já o número de cotistas. Aqui nós conseguimos visualizar a distribuição dos rendimentos por cota do CPTS 11. Vejam que tem duas cores, tá? 2022 está representado pela cor vermelha com laranja, não sei direito que cor é essa, e o verde é o ano de 2023. Olha só, lá no mês de setembro de 2022, o fundo imobiliário estava pagando R$ 1,10 por cota, sendo que em dezembro ele caiu para 37 centavos por cota. Isso aqui é muita coisa, uma queda bem brusca mesmo nos rendimentos, e o que acontece com as cotações acaba também sendo penalizada. Por quê? Porque o termômetro do mercado de fundos imobiliários é renda. O fundo imobiliário entregou menos renda, geralmente a cota vai seguir isso. Vai entregar mais renda, a cotação também vai tender a subir. Então veja que ele saiu de uma cotação de R$ 93 em 13 de outubro para R$ 75 lá
em 19 de dezembro, em apenas 2 meses, ele caiu isso tudo. E aí ficou, né, até abril a R$ 75 e agora voltou a subir. Por quê? Porque também o fundo imobiliário voltou a aumentar a sua distribuição de rendimentos por cota. Veja que saiu de 58 centavos em janeiro para 88 centavos por cota em julho. Então, assim, pessoal, no curto prazo, não se deixa levar por essas quedas nos rendimentos por cota. Tenta entender por que aquilo aconteceu, se tem algum não recorrente. Lê também no relatório gerencial os comentários do gestor para ver o que está sendo dito a respeito do fundo imobiliário, tá? Eu aproveitei o cenário de queda, por exemplo, e comprei aqui embaixo, olha, quase na mínima. Comprei a R$ 76, se eu não me engano. O primeiro aporte que eu fiz foram 300 cotas. E agora estou comprando novamente a R$ 85, tá? Abrindo o relatório gerencial do CPTS-11, é sempre esse documento que eu recomendo que os investidores leiam antes de investir naquele fundo, tá? Porque é aqui que a gente vai entender sobre os fundamentos de fato daquele fundo imobiliário. Então, a Capitânia é a gestora desse FII. Eu gosto muito da forma como eles entregam as informações, eles são muito transparentes, é bem completo mesmo esse relatório. Veja que tem 41 páginas, eu não vou falar de forma detalhada, mas depois vocês leem com calma, tá? Aqui tem algumas informações básicas do fundo, olha, começou lá em 2014, administrador, público-alvo, gestor, enfim, as taxas, né? Administração, gestão, performance, que não há nesse caso. E aqui, olha, algumas informações principais como objetivo em relação aos proventos do fundo. Aqui depois também dá para dar uma olhadinha. Olha só, uma coisa muito interessante e bem importante que eu acho de frisar, é isso que a gente tem que avaliar quando a gente pensa em investir em algum fundo, tá? Principalmente fundo de papel. Qual é a taxa líquida, ou seja, taxa de juro real, acima da inflação. Então, se eu investir no CPTS-11, a princípio, seguindo as condições atuais, né, e as previsões também, projeções para o futuro, a gente poderia ter uma rentabilidade de 7,42% acima da inflação, ou seja, IPCA mais 7,42%. Se está legal para você, então é um bom FII. Se você acha que está muito baixo, em função do risco por ser um fundo de papel, então você pode olhar outras opções, tá? E aí tem aqui, olha, dividend yield, número de cotistas, aqui o número de devedores, tá? É interessante a gente também visualizar isso, se tem uma boa quantidade de devedores, porque a gente quer uma alta diversificação, já que é um fundo que investe em dívida, em título de dívida de renda fixa, que são os certificados recebíveis imobiliários, tá? Olha só, e na terceira página já temos um resumo bem legal. Primeiro, sobre o comentário do gestor. É sempre interessante, tá? Ler o que é que o gestor está falando naquele relatório. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem do portfólio. O que isso quer dizer? Que o FII, CPTS-11, investe aí basicamente, majoritariamente, em crises high grade, com boa nota de crédito, então baixo risco de inadimplência. Isso aí oferece maior segurança para os investidores. Fala aqui sobre a distribuição de rendimentos, algumas movimentações que foram feitas na carteira, tá? Resultado do fundo, a sua estratégia de alocação de ativos, sua carteira de crédito, como é que está alocada. Olha só, a marcação ao mercado está em IPCA mais 7,01%. Isso aqui fica mudando porque os títulos de renda fixa eles são marcados a mercado. Sua carteira de FIIs também, porque ele não investe somente em CRIs, ele investe também em cotas de outros fundos imobiliários. Essa é a parte, pessoal, que eu considero ser mais interessante para quem já tem o fundo imobiliário em carteira, para quem já analisou os seus fundamentos, que são os comentários do gestor, comentários da gestão. Então, quando você inclui um fundo imobiliário em carteira, a tendência é que depois você vá analisando apenas aí os comentários, o que é que a gestão está avaliando, quais são as estratégias para aquele fundo imobiliário, tá? Então, assim, é interessante que leia, é muito texto, eu sei disso. Olha só, estou descendo aqui, olha, para vocês, só quase 3 páginas de texto, mas é interessante que você leia, e por isso que eu indico que a pessoa não tenha tantos fundos imobiliários assim, porque senão ela não vai conseguir acompanhar, tá? E antes de incluir em carteira, você geralmente vai analisar, além dos comentários da gestão, é interessante que você também veja como é que está distribuído o seu patrimônio. Então, olha só, se eu não tivesse o CPTS-11 em carteira, por exemplo, eu começaria a leitura do relatório gerencial por aqui, entendendo primeiro como é que está distribuída a sua carteira por ativos, tá? Então, a gente tem, olha, ativos logísticos, shoppings, varejos, lembrando que aqui são CRIs, certo? CRIs, que são certificados e recebíveis imobiliários, porque é um fundo de papel. E 26% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Caixa, quase 5%, né, aqui liquidez. Olha só, exposição por devedor também, como é que está feita a sua exposição. É bom a gente entender que está bem diversificado esse fundo imobiliário. Eu gosto também do seguinte, o CPTS-11 está bem exposto ao setor logístico, que é o mais seguro na minha visão, no mercado de fundos imobiliários. Aqui é interessante também a gente ter uma ideia de como está a exposição por indexador e qual é a taxa ponderada de aquisição. Veja só que está IPCA mais 6,62% a aquisição e o market to market, que é uma marcação ao mercado,
está IPCA mais 7,01% no momento atual. Essa aqui é talvez a parte mais importante quando a gente vai avaliar um fundo imobiliário de papel. Tá? A gente tem que buscar ali se na carteira de crédito, ou seja, a sua carteira de CRIs, se algum daqueles CRIs representa mais do que 10% do seu patrimônio líquido. Pelo menos esse é um filtro básico que eu utilizo para os fundos que eu tenho em carteira, tá? Fundos de papel. Então, a gente tem aqui, olha, um quadro resumo da carteira de crédito do CPTS-11, distribuído por segmentos primeiro, né? E vocês podem ver que o fundo tem 60 CRIs na sua carteira, tá? Representando 68,7% do total de ativos. Por quê? Porque também tem cotas de outros FIIs, tem também uma parcela em caixa. Então, a gente vai agora ver por segmentos se tem algum fundo imobiliário que represente mais do que 10% do seu patrimônio, ou mais do que 10% dos seus ativos, no caso. Aqui não tem nenhum. Segmento de varejo não tem nenhum também. Segmento de logística industrial não tem nenhum. Residencial não tem nenhum também. Infraestrutura. Shopping. Olha, shopping é o que tem mais concentração, uma maior concentração. Só que também não tem nenhum CRI que represente mais do que 10% do seu patrimônio líquido. Ou seja, está bem diversificada a sua carteira de crédito. Isso oferece muita segurança para o investidor, tá? Então, pessoal, você já deve imaginar que a gente não vai estar avaliando CRI por CRI da carteira de crédito do CPTS-11, assim como também de outros fundos imobiliários de papel, tá? Isso aí é muita perda de tempo, não aconselho, tá? Não faz sentido algum fazer isso. O que é que a gente avalia? É justamente o que eu já mostrei aqui, olha, a taxa ponderada de aquisição, taxa ponderada também da marcação a mercado. Tá legal para você, IPCA mais 6,62%? Então, beleza, você avalia se vale a pena colocar em carteira ou não. Mas aqui a gente só vai ver como é que está diversificada a sua carteira de CRIs, tá? Tem outros dados para a gente olhar também, duration, tem o LTV, que é o Loan to Value, o valor do empréstimo em relação ao valor que foi alocado como garantia. Então, assim, é bom a gente também ter um Loan to Value não muito alto, para não oferir mais risco para o fundo imobiliário de papel. Não vou me aprofundar agora, posso falar sobre isso em outros vídeos, tá? Mas basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o CPTS-11. Para a gente finalizar, pessoal, em relação ao CPTS-11, temos aqui o gráfico de rentabilidade do fundo, rendendo 182% desde que ele foi fundado lá em agosto de 2014, tá? Bem acima do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da nossa bolsa, e também bem acima do CDI, que representa aí os títulos de renda fixa, 114%, no caso o CDI, também rendeu bem acima da inflação, se não me engano ficou em 65%, a inflação durante esse período, olha só, estou com o gráfico aqui com dinheiro aberto já, para a gente poder visualizar, a inflação do período foi 68%, ou seja, rendeu bem acima mesmo, tá? Mantendo aí o poder de compra e entregando bastante taxa real para os cotistas, que é o mais importante quando a gente busca investir em ativos de risco. Essa aqui, pessoal, é a parte mais interessante e é o que eu já estava doido para mostrar para vocês sobre o relatório gerencial do CPTS-11. É a tabela de sensibilidade. É a parte que eu mais gosto de ver nesse relatório. Eu não lembro agora se tem outro fundo que apresenta isso para o cotista e serve como guia para que possamos ter uma ideia de qual seria a nossa rentabilidade no médio e longo prazo ao adquirir cotas daquele fundo imobiliário naquele preço que está sendo negociado. Ou seja, supondo que eu comprasse a R$ 85,24 o CPTS-11, tá? A gente teria uma rentabilidade bruta de IPCA mais 8,47%. E aí, retirando a taxa de administração que é cobrada pelo fundo, a nossa rentabilidade líquida no médio e longo prazo, comprando a R$ 85,24, seria IPCA, que é a inflação, mais 7,42%. Ou seja, teríamos um retorno real acima da inflação de 7,42%. E aí, mostrando para vocês agora, pessoal, a importância da gente conseguir comprar, seja cotas de fundos imobiliários, seja ações de empresas, em bons preços, tá? Quando o mercado está bem pessimista. Olha só, quando o CPTS-11 estava sendo negociado a R$ 76, foi quando eu consegui comprar da última vez, inclusive já comentei nesse vídeo, a taxa que estava sendo oferecida para o investidor ao adquirir naquela cotação era de IPCA, inflação, mais 9,20%, ou seja, uma taxa de real de quase 10%, 1,8% acima do que está sendo negociado hoje. Então, é interessantíssimo que a gente avalie aqui para poder ter uma ideia de qual seria a nossa rentabilidade no médio e longo prazo, e o CPTS-11 já entrega de bandeja para a gente. Então, uma das coisas que eu mais gosto de avaliar e o que eu mais prezo também quando eu pretendo colocar algum fundo imobiliário na minha carteira de investimentos, por exemplo, é a transparência, é o que diz respeito às informações que são disponibilizadas pela gestão. Então, eu gosto que seja uma gestora de qualidade, que tenha uma boa representatividade no mercado e também um bom histórico no longo prazo. Isso aí traz muita segurança para nós investidores. E para a gente finalizar esse vídeo, mostrar aqui para vocês rapidamente, compartilhar a tela do meu computador mais uma vez, mostrando o quanto que eu recebi de proventos no mês de julho, tá? O quanto que os fundos imobiliários me pagaram, as ações,
e também o quanto que eu recebi com a venda coberta de opções, que são opções de ações que eu já tenho em carteira. Eu simplesmente faço isso, vou lançando mês a mês para poder rentabilizar cada vez mais. Não quero falar muito sobre opções agora para não ficar confuso, mas em outros vídeos eu pretendo trazer para vocês aqui sobre esse tema. Um tema um pouco mais avançado, tá? É recomendado mais para quem tem um perfil de moderado para arrojado, diria arrojado mesmo, mas enfim, só mostrando aqui para vocês, olha só. O período eu vou colocar julho, período personalizado, 1/7/2023, 31/7/2023. Eu normalmente compartilho com vocês, seja aqui no canal do YouTube, seja também lá no meu Instagram, @giovannicanuto, sobre o quanto que eu venho recebendo de proventos, porque eu imagino, inclusive eu já tenho feedbacks, né, a todo momento sobre isso, que acaba incentivando as pessoas, né, a investirem cada vez mais dinheiro para poder aí conquistar a sua liberdade financeira no futuro. Então, é a partir daqui, da renda que a gente vai oferindo com os nossos investimentos e depois reinvestindo todos os proventos recebidos para acumular cada vez mais renda passiva e viver de renda lá no futuro, não depender de terceiros, de governo, de INSS ou qualquer outra coisa que seja. Então, mostrando para vocês, olha só, eu recebi R$ 5.101,45 no mês de julho, tá? Tá aqui, olha, para vocês verem também, R$ 5.101,44. Aqui já está somando tudo, pessoal. Somando ações no exterior, somando ações brasileiras, somando também fundos imobiliários, certo? Aqui é apenas o gráfico do mês de julho, mas agora eu vou colocar períodos todos, só para a gente ver aquele gráfico bem bacana. Eu gosto de ver, eu fico feliz quando eu visualizo isso, porque quer dizer que eu estou no caminho certo. E eu espero que você também esteja no caminho certo. A ideia principal é que o nosso gráfico de renda passiva sempre evolua, tá? Vai ter seus altos e baixos, mas no longo prazo sempre olha apenas para cima. E aqui eu vou descer para a gente ver aquele gráficozinho. Olha só, lá em 2020, o quanto que... aqui tá zero, né? Porque eu comecei a colocar no My Profit em 2020, mas foi R$ 61,57 que eu recebi em janeiro de 2020, né? Quase 4 anos depois, a gente está recebendo aí 5 mil de renda passiva mensalmente. Lembrando que é porque os aportes fizeram uma grande diferença na minha jornada como investidor, tá? Então, olha, teve um mês que eu recebi R$ 6.900 em apenas um mês, apenas de proventos, renda passiva total aqui. Março de 2023 foi o recorde, então. 6.400 no mês de junho, que foi mês retrasado, 5.100. Então, eu quero manter, por enquanto, na média de 5 mil, até porque a minha meta, já compartilhando com vocês agora aqui, é pelo menos, quando eu tiver 40 anos, eu estou fazendo 34 agora, daqui a 4 dias, daqui a 6 anos, eu conseguir chegar nos R$ 10 mil de renda passiva, tá? Então, vou lutar muito para isso, trabalhar bastante, para que eu consiga alcançar essa meta. E eu queria saber de vocês, você está definindo já metas de renda passiva para você? Eu aconselho que você faça isso, tá? Comece devagarzinho, comece de pouquinho em pouquinho, R$ 100 por mês, 200, 300, 500, 1.000 por mês, e assim vai, subindo devagarzinho, de degrau em degrau. Beleza? Sempre aproveitando o processo, sempre aproveitando a sua jornada de investidor. Eu vou agora mostrar para vocês o quanto que eu recebi aqui da renda com opções. Já coloquei na minha calculadora, olha, R$ 5.101,44, aqui foi apenas de proventos. Ou seja, aqui é renda passiva mesmo. Não me esforcei nada. Com meus ativos que me geraram isso, sem eu fazer absolutamente nada. Vou colocar o mês de julho de 2023. Nessa tela nós temos a renda que eu consegui oferir com a venda coberta de opções, de ações que eu já tenho em carteira. Não quero complicar aqui, tá, pessoal? Então, falar bem rapidamente, eu consegui lucrar R$ 2.982 com a venda coberta de opções de compra de Banco do Brasil, B3 e Vale. São 3 empresas que eu já tenho em carteira, eu quero tê-las para o longo prazo e é por isso que eu lanço opções que chama Fora do Dinheiro, que é a OTM. Então, ou seja, eu tenho 1.000 ações de Banco do Brasil, 2.000 ações de B3, 600 ações de Vale, então eu lancei a mesma quantidade de opções, porque é uma venda coberta. Se eu fosse exercido, por exemplo, eu teria que entregar essas minhas ações. É por isso que eu lanço bem fora do dinheiro, porque eu não quero ser exercido e eu quero apenas receber um prêmio por isso. Vejam aqui, olha, só para vocês entenderem, quando eu lancei Banco do Brasil, eu recebi R$ 2,50 por ação. Eu recebi R$ 2.500 de crédito, mas eu depois tenho que devolver essas opções, né? Então eu devolvi por R$1. Por quê? Porque estava bem longe do preço do exercício, então eu consegui lucrar somente com essa operação R$ 1.496. E assim foi com o B3, assim foi com o Vale. Mas depois eu falo sobre opções em outro vídeo, inclusive, né, se você quiser saber mais sobre opções, me deixe saber aqui no comentário desse vídeo, beleza? Lembrando que é para um perfil de investidor um pouco mais arrojado, tá legal? Então é isso, só somando agora aqui, olha, para a gente ver o quanto que eu consegui receber de renda dos investimentos nesse mês, 5.144 mais 2.982,05, eu consegui receber de renda dos meus investimentos R$ 8.083,49. Tá muito bom,
ao meu ver. Estou muito feliz de verdade com esse resultado. A gente tem que realmente agradecer pelo resultado, né? Tem que nos parabenizar também, porque a gente sabe que não é fácil manter a disciplina. Então mantenha a disciplina, pessoal, é muito recompensador. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido bem esse vídeo, esse conteúdo. Não sei se ficou um vídeo curto, acho que não, mas enfim, mente, isso é sempre agregar valor para vocês. Então se você curtiu esse conteúdo, lembra, deixa o like, porque o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai entregar para cada vez mais pessoas. E lembra também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago vídeos novos aqui para vocês. Tamo junto, um grande abraço aí, fica com Deus, valeu e até mais.